Olá, amigos que acompanham a TV Informe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é segunda-feira, 7 de março, um calor escaldante em toda a Santa Catarina. Estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista ao vivo, o nosso encontro semanal para debater temas de interesse da nossa comunidade, em especial na área política. 2022 é um ano de eleição e temos muito, mas muito mesmo, que conversar sobre política. O nosso papel aqui é dar visibilidade a todos aqueles agentes que se colocam no tabuleiro eleitoral e pré-eleitoral da disputa em Santa Catarina. Na semana passada, a gente conversou com Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, que é pré-candidato pelo MDB ao governo do estado. Já havíamos conversado com o deputado estadual Valdir Cobalcini, ele que é líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa. Já tínhamos também conversado com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, pré-candidato pelo União Brasil, pelo Unimão Brasil, ele que é prefeito de Florianópolis, e também conversamos com o senador e ex-governador Leonel Pavan, ele que se colocou como candidato pelo PSDB catarinense, ou seja, estamos tentando ouvir todas as correntes possíveis. Então, nos ajude a fazer o programa de hoje, curta, compartilhe, comente e, se for o caso, mande sua pergunta que, de forma democrática, estaremos tentando colocar para o nosso entrevistado, que é uma figura importante da política de Santa Catarina. Confira quem é. Roda a nossa vinheta. A nossa conversa hoje é com o economista, professor, vereador de Florianópolis no seu terceiro mandato, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito da capital, Afrânio Bopré, ele que é afiliado ao PSOL. Afrânio, seja muito bem-vindo, obrigado mesmo pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Obrigado também, Alexandre, pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com o pessoal que te segue fielmente. Eu sei disso, tem um grande público que te acompanha. Quero também dar um abraço a todo mundo que vai nos assistir ou que já está nos assistindo ao vivo, e espero, sinceramente, poder atender às expectativas, não só tua, Alexandre, mas de todo mundo que vai nos acompanhar nessa conversa. Coisa boa, coisa boa. Afrânio, vamos lá. Você é um militante bastante importante do campo progressista aqui em Santa Catarina, de partidos de esquerda. Como é hoje, né, 2022, ser um político de esquerda em Santa Catarina, com tudo que a gente tem visto na política aqui do nosso estado? Bem, pergunta importante. Eu diria o seguinte, eu acho que a tua questão ela me permite abordar algumas questões mais de fundo, e depois eu vou responder objetivamente o centro da tua pergunta. Mas a questão é o seguinte, muito tem se falado que Santa Catarina é um estado conservador, e eu quero assim, questionar, de certa forma, essa conclusão definitiva. Por quê? Porque Santa Catarina já teve eleições em que ela teve uma votação bastante decisiva no sentido do campo progressista, democrático, popular, votação mais à esquerda. E, mais recentemente, houve uma grande onda, né, que foi nacional, mas aqui, especificamente, ela atingiu patamares assim, surpreendentes. Mas isso eu tenho acompanhado, conversado com muita gente, analistas, inclusive, olhando as pesquisas, Alexandre, eu vejo que aquela densidade de 2018 não existe mais. A população experimentou, vamos dizer assim, criou um plano de fuga de uma situação e caiu num desastre, e ela percebeu o erro daquele atalho que tentou construir. Então, eu digo assim, a política é uma coisa viva, ela é dinâmica,
não tem conclusões definitivas. O voto não é uma expressão ideológica, fechada, finalizada da população. O voto, muitas vezes, ele também reflete o momento, né? Uma determinada situação de campanha. E eu acho que nós estamos saindo de 2018 para 2022 para uma melhor, numa outra perspectiva, num outro momento que o Brasil está vivendo. Agora, a população sabe do tamanho da encrenca que a gente se meteu, do tamanho do problemão que nós temos também pela frente. E por que ela sabe, Alexandre? Porque ela vive o cotidiano, ela sente a carestia. Quem vai no supermercado, né, quem vai comprar o gás, vai abastecer um carro, quem vai comprar seus remédios, sabe que a situação economicamente ela é grave. Fora isso, nós temos no Brasil uma situação de um desemprego que já passou da casa dos 14%, 14 milhões de desempregados já faz algum tempo. Mas a população também tem conhecimento do perigo que é esse governo com relação aos valores da democracia. A nossa democracia está constantemente ameaçada. Não foi só aquele episódio dantesco de 7 de setembro, que foi, eu acho que ali foi um ponto, um auge, né, de uma tentativa de um ataque, de uma perspectiva de uma ofensiva, de uma agressão às instituições democráticas. Não foi só 7 de setembro. Desde o início do governo, nós estamos tendo, por parte do Bolsonaro e do bolsonarismo, uma questão permanentemente de tensionamento da democracia. Ora, estimulando o ataque ao STF, ora questionando a urna eletrônica, ora criticando com fake news a política em geral, outra hora dizendo que soltando agressões, um palavrório estúpido em cima dos partidos e lideranças da esquerda em geral. Então, eu vejo assim uma situação de vida da população, de carestia grave. Eu vejo, por outro lado, ameaças da democracia. Eu vejo também o corte nas políticas públicas, na área da educação, na área da saúde. Uma orientação que todos nós questionamos de onde é que esse senhor, presidente da República, foi tirar a ideia de se combater uma pandemia do jeito que ele pretendeu combater, falando de gripezinha, de a situação dele atlética, o histórico de atleta dele não permitiria, onde nós já chegamos a 650, né, mil óbitos no Brasil, e ele ainda continua investindo na anticiência, dando apoio ao antivacinismo em geral. Então, eu digo assim, essa eleição de 2022 não é uma eleição qualquer, pessoal. Não é uma eleição qualquer. É uma eleição que tem, no centro da política, uma encruzilhada histórica para o Brasil. Aí o Alexandre me pergunta, Afrânio, como é que tu te sentes nesse contexto, né? Bem, eu sinto comprometido com a necessidade de a gente tirar do governo, né, do aparelho de Estado, essa política que eu chamo de protofascista, né, de uma pretensão de ascender ao fascismo aqui no Brasil. Eu estou vinculado a um movimento nacional em defesa da democracia. Nós somos 70%, hoje somos bem mais, e nós precisamos
encontrar um caminho da virada, um caminho de mudar essa situação. O povo brasileiro não merece o que está acontecendo. Ah, mas a Frânio foi o povo que... Por não. Não, só deixa eu quero insistir com esse recorte de Santa Catarina e a esquerda. Ok, 2018 foi um ponto fora da curva, mas tu me corrige se eu estiver errado, eu acredito que o último protagonismo da esquerda em Santa Catarina, protagonismo eleitoral, foi em 2002, ainda com a eleição da senadora Ideli Salvati, com outros pontos das curvas. Você foi um dos precursores lá atrás, junto com o então prefeito Sérgio Grando, que conseguiu chegar ao poder num momento interessante. Aqui teve o Décio Lima, aí tiveram outras iniciativas, mas a partir dos anos 2000 isso acabou ficando soterrado e se criou uma ojeriza, em especial ao Partido dos Trabalhadores, mas em especial à esquerda catarinense. Então, eu também concordo que aquela força do Bolsonaro em 2018 não vai ser nem perto do que era, mas a gente percebe ainda em Santa Catarina esse movimento ainda forte de apoio, e a gente também percebe a dificuldade do campo progressista se organizar com o mínimo de densidade eleitoral para disputar. Então, aqui nós estamos hoje falando no Carlos Moisés, nós estamos falando no Jean Loureiro, nós estamos falando no Raimundo Colombo, nós estamos falando no Jorginho Melo, e nós estamos com uma dificuldade aí de se construir. E depois eu até quero avançar nisso, porque quando a gente fala em possíveis nomes para liderar a esquerda, pô, aí vem o Dário Berger, vem o Boeira, daí te dá um calafrio. Mas então, antes da gente entrar nisso, eu queria que tu voltasse a essa... O que aconteceu com o catarinense que se distanciou tanto desse campo progressista? Certo. Não, veja só. Eu não tiro a razão dos teus argumentos, tá? Mas eu gostaria de calibrar melhor a conclusão. Porque não foi só a eleição da Ideli, né? O Lula ganhou a eleição em Santa Catarina, no segundo turno. O mapa de Santa Catarina votou, né? Ficou vermelho na votação de 2002. Eu acho que tem elementos para buscar responder esse momento difícil que nós estamos vivendo. O primeiro deles, até eu queria recorrer ao professor Perry Anderson, que é um professor da Universidade da Califórnia, que muito tem escrito também sobre temáticas que eu estudo, que é, por exemplo, a ascensão do neoliberalismo no mundo. O Perry Anderson considera que o neoliberalismo foi uma corrente de ascensão de pensamento a partir de intelectuais, economistas, etc., mas teve a junção de duas grandes lideranças mundiais, na Inglaterra, Margaret Thatcher, e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que impulsionaram. E eu acho que tem por trás disso uma perspectiva assim, de uma doutrinação sobre os parâmetros do neoliberalismo aqui no Brasil. Eles servem como um pano de fundo. Mas não só sobre isso, porque ainda existe, eu concordo contigo, um preconceito, e não é gratuito, com relação principalmente ao PT. Mas o tempo está decantando, né? Há muita gente que entendia que o Moro era a grande solução para o Brasil, que ia varrer, etc., hoje percebeu que a Lava Jato foi um centro de uma articulação de um golpe nacional. E até posso falar que aqueles que operaram em 2016, Alexandre, aqueles que operaram em 2016, o impeachment da presidente Dilma, eles fizeram isso com outras intenções. O objetivo não era entregar a presidência do Brasil para o
presidente Bolsonaro. O tiro saiu pela culatra. Aqueles que fizeram o impeachment da Dilma e, portanto, queriam que o Temer fizesse uma ponte para o futuro era o PSDB, na cabeça de quem engendrou. E o Jucá falou tudo, né? O Jucá disse, olha, é com o STF tudo junto. Então, foi uma articulação do poder jurídico, né, do judiciário, foi uma articulação de partidos, do Congresso Nacional, de setores da mídia, que, olha, durante dias, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, um ataque feroz, criando uma situação gravíssima, né? Que marcou uma geração inteira. E isso não se apaga da noite para o dia, Alexandre. Então, Santa Catarina não vive essa situação de maneira isolada, né? Aqui teve um comportamento muito diferente, eu concordo, mas tem razões que não são razões só da esquerda, mas de uma construção, né, de um aparato de poder, que eu diria uma coalizão mídia, Estado, política empresarial. Quem lembra do Pato Amarelo, por exemplo, vai perceber essa coalizão agindo de um jeito muito agressivo, de modo a eliminar, né, qualquer possibilidade de, eu diria, que ofuscasse os interesses. Então, aqui em Santa Catarina, nós já tivemos, historicamente, outras situações. Passamos, em 2018, por um momento gravíssimo, mas volto a dizer, não é mais, em 2022, a mesma situação, mesmo que se perceba que tem ainda uma forte ideologia firmada, né, e uma disputa de ideias que vai se aflorar novamente nessa eleição de 2022. Vai vir muito debate e muita disputa de ideias. Eu espero que não seja por meio de fake news, né, e que seja um debate que eleve o nível para que a gente possa discutir os interesses nacionais e os interesses do povo acima de tudo. Maravilha, nós estamos aí cumprimentando nossa audiência, o doutor Ronaldo Gonçalves sempre nos acompanhando. Obrigado, Ronaldo, pelas palavras aqui. Até você pergunta se pro Afrânio se ele acredita que o Bolsonaro pode ser subestimado em 2022. O que tu acha, Afrânio? Olha, eu gostaria de responder a pergunta do Ronaldo e já agradeço aqui, viu, Ronaldo? Um grande abraço para ti. Eu entendo assim, o Alexandre. Eu tenho analisado muito as grandes lideranças nacionais. Eu vou usar os dois extremos. O Roberto Requião, outro dia, num Twitter, disse o seguinte: não superestime o fascismo no Brasil. Muita gente está querendo superestimar o Bolsonaro para justificar um alinhamento mais à direita, mais amplo, etc. Essa é a tese do Requião. No outro extremo está a posição do nosso querido companheiro, que foi candidato a presidente da República, do meu partido, o PSOL, o Guilherme Boulos. O Boulos disse exatamente de outra forma, disse: não subestimem Bolsonaro. Bolsonaro não está morto. Então, tem essas duas posições, não superestimar e não subestimar. Eu acho que nós temos que fazer política a partir da realidade. Nem de superestimações, nem de subestimações. O que a gente percebe é que esse governo não pode ficar mais 4 anos. Nós temos que tirar o Bolsonaro. E para tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo e fazer o combate, é preciso unificar um campo que defenda a democracia. Um campo que tire o Brasil dessas ameaças. Um campo político que busque colocar os interesses da população no centro do debate político e da política econômica, né? Então, eu acho que eu responderia ao Ronaldo dessa forma. A partir que bom. de uma... Por favor, pode concluir. Não, eu acho que nós temos que fazer política a partir nem de subestimações, nem de superestimações, mas a partir da realidade.
Afrânio, a tua resposta agora engrena um pouquinho na pergunta de outra pessoa que está aqui com a gente, o meu parceiro, o doutor Marco Antônio André, cumprimentando a gente, cumprimentando o vereador Afrânio. Ele te pergunta como é que o pré-candidato vê a cooptação com base no pragmatismo político, a composição dos palanques do Lula, né? Por exemplo, a saída do Freixo, a confirmação do Alckmin como vice. Eu conheço bastante o Afrânio há mais de 2 décadas, e posso dizer que o Afrânio sempre foi um cara ideológico raiz, sempre foi, né? E eu imagino, te conhecendo um pouco, que isso não deva ser muito fácil para tu digerir isso, se eu te conheço. Mas a gente também entende, e eu acho que a tua resposta, o final dessa tua última resposta, ela indica algum sentimento do que é preciso fazer nesse momento. Certo. Eu vou retomar, então, esse sentimento, mas agradeço o Marco Antônio também pela questão, mas eu vou retomar esse sentimento, porque, por mais que eu entenda sobre a importância de construir uma alternativa de esquerda, né, ou de uma alternativa para a esquerda brasileira, e é nesse sentido que eu rompi com o PT, eu era deputado estadual, rompi com o PT, fui para o PSOL junto com Heloísa Helena, Ivan Valente, Chico Alencar, Luciana Genro, Plínio de Arruda Sampaio. Enfim, nós criamos um coletivo para criar um espaço de liberdade, oxigenado de debate para a esquerda brasileira que não estivesse asfixiado pela lógica de poder, do toma lá da cá. Então, isso nós fizemos. E o PSOL é um partido necessário. Eu sempre digo, um partido que não se vende e que não se rende. Isso é que me faz estar na construção do PSOL. Ora, mas eu sou, como eu falei lá atrás, eu sou obrigado a tratar a partir da realidade. O PSOL não reúne hoje, após seus 15 anos de vida, não construiu forças suficientes para barrar o bolsonarismo. Nós sabemos o nosso espaço e nossas possibilidades. Nós precisamos aglutinar. Agora, essa aglutinação não pode ser uma aglutinação que, eu diria, perca o sentido verdadeiro e a necessidade dela. Percebe? Quando eu parto de uma análise da correlação de forças e percebo que é necessário ampliar forças, eu não posso ampliar de tal jeito que eu já estou deixando de enfrentar o outro lado e ficando muito parecido com o outro lado. Eu acho que, por exemplo, no caso do Alckmin, a Dilma Rousseff disse uma frase que justifica muito, ou que explica bastante. A Dilma disse assim, Alexandre, disse para o Lula, né? O Lula, o Alckmin, é o teu Temer. Percebe? Por que eu digo isso? Porque os poderosos, né? O capital financeiro, a Faria Lima, o setor industrial, quer sempre ter em mãos a possibilidade de cortar a cabeça. E o Alckmin vem para dentro com essa função. Olha, se o Lula der uma esquerdizadinha, Lula não vai para lá, porque senão o Alckmin vai virar o presidente. Então, o Alckmin é um jeito de botar um garrote na candidatura do Lula. Agora, a pergunta é, se não fizer, ganha, o Lula acha que precisa ser feito. Até porque ele também não tem, assim, motivações maiores, né, para ir para um campo mais à esquerda. Ele já está bastante, eu diria, conciliador, né, para além, inclusive, do meu estilo de fazer política. Eu acho que o Brasil vai viver esse período aí muito, muito tenso. Então,
tem setores da direita que acham que um quinto governo do PT vai colocar em risco os interesses empresariais, etc. Eu acho que não. Eu acho que a tarefa que o Lula vai ter nesse momento, Alexandre, é uma tarefa de colocar a bola no meio-campo e buscar recomeçar o jogo, porque a bola já foi furada, já jogaram para a arquibancada e é preciso retomar a partida de um jeito mais civilizado. O Brasil não aguenta, eu volto a dizer, mais 4 anos de Bolsonaro. E diga-se de passagem, né, Frânio, o Lula teve que amenizar todo o discurso para chegar à presidência. Ele já tinha 3 vezes batido na trave, ele conseguiu chegar no momento que ele amenizou o discurso, e logo depois, mesmo com aquele apoio popular que se viu em 2002, ele se abraçou nos políticos do MDB, do Centrão e tal. Ele fez um governo que, assim, que longe, hoje eu acho muito engraçado as pessoas chamando o PT de comunista, essas coisas, porque longe, foi um governo que muito realizador, com muita coisa boa, mas longe de ser o governo que muito pessoal de esquerda sonhava, né? E aí é legal porque tem muita gente que está nos acompanhando, e daí eu estou me livrando até das minhas pautas, eu boto as perguntas para os outros. Quem está aqui com a gente também é o Éder Lima, né, que é uma das principais lideranças do PSOL aqui, também sempre esteve muito ligado, é um cara que estuda muito de política, entende muito, e aí ele já traz um assunto para cá, porque você tem centrado toda a discussão no cenário nacional, ponto, tudo certo. Mas qual é o limite da frente de esquerda em Santa Catarina? Até onde é possível compor com os partidos aqui no estado? Porque aí quando se ensaiou a questão do Jorge Boeira no PSB, o pessoal, até os setores do pessoal já berraram. Opa, mas para aí. Aí a situação só incomoda, porque agora tem essa sinalização com o Dário Berger, né? Aí o pessoal o Dário Berger tomou cafezinho com Alckmin. Só que tu também estava com o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, na semana passada também. Então, assim, perguntando qual é o limite da frente de esquerda, qual é o limite que tu acha que pode ser viável para dar um palanque para o Lula e construir uma alternativa razoável aqui para a eleição de Santa Catarina? Alexandre Gonçalves, antes de mais nada, um abraço carinhoso ao meu querido companheiro Éder Lima, que participa do teu programa. E a questão que tu levantas, a partir então também da questão do Éder, eu responderia da seguinte forma. Primeiro, eu tenho discutido junto com o Éder e outros companheiros e companheiras do PSOL essa necessidade de a gente compor uma unidade do que eu chamo do campo democrático e popular. E essa construção, no meu modo de entender, pode, tranquilamente, ter a candidatura do companheiro que foi prefeito de Blumenau, Décio Lima, como candidato a governador. Nós estamos, nacionalmente, por exemplo, nós não fizemos negociação. Nós apoiamos o Lula se em São Paulo o PT fizer isso ou fizer aquilo, ou lá no Rio, se o PT apoiar o nosso candidato a governador, ou em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul. Não, nós não estamos discutindo essa aliança a partir do toma lá da cá. Qualquer cidadão ou cidadã que está participando aqui do teu programa nesse momento, pode entrar no site do PSOL e vai ver lá que nós lançamos 12 pontos programáticos para a composição. E aqui em Santa Catarina não é diferente. A nossa discussão ela tem que trabalhar a temática programática. Então, eu diria, qual é o limite da frente esquerda em Santa Catarina que o Éder aqui levanta, até onde é possível compor com outros partidos? Nós temos trabalhado até agora com PSOL, PCdoB, PDT, PT, PSB, Rede Sustentabilidade, falei já PDT, e entendemos que esse é um campo, né?
Só que vem acontecendo é que algumas lideranças estão ameaçando migrar de um partido, como é o caso, por exemplo, do senador Dário Berger. Ele diz, não, eu vou sair. Se eu não for candidato a governador pelo MDB, eu vou sair do MDB e vou para o PSB e quero que a esquerda me apoie. Bora. Eu acredito, eu não vou falar em nome do pessoal, porque isso nós temos que discutir na direção, com a nossa militância, etc. Apoio do pessoal, eu acho que não terá. Acho que não terá. Nós temos limites. O importante é dizer isso. Nós temos limites. A gente vem discutindo assim, aqueles que participaram no último período do golpe contra a presidente Dilma 2016 e que estão aí hoje na carona também, tiveram muito recentemente na carona do Bolsonaro, nós temos que colocar isso como uma situação secundária. Ninguém pode sair... Eu acho que não pode ter liderança, por exemplo, do Bueira ou do Dário ou do Merizio na cabeça de chapa. Tá certo? Então, mas quem sou eu para dizer para o PSB que o Dário não pode se filiar no partido? Bom, eu tenho que cuidar do meu partido. Agora, querer que o Dário seja o candidato do PSOL, aí é outra conversa. É outra conversa. Então, mas a frente, só deixa eu te interromper já para, sem cortar a tua linha de raciocínio, já cortando, mas querendo pegar... Porque não é um movimento do PSB só. A gente percebe um movimento, por exemplo, do Décio, né, que tá, né, que tem uma relação muito forte com o ex-presidente Lula, porque foi o Décio que construiu o Merizio levando para lá, né? É o Décio que está fazendo essas conversas, porque é isso que o Merizio não ia sair sozinho para conversar com o Lula nem sabe quem é o Merizio, né? Então a gente percebe essa movimentação ali, não é uma coisa gratuita do PSB ou de outro, não, é coisa que está sendo articulada pelo PT. Olha, eu diria assim, Alexandre, eu acho que não é bem isso. Não é bem isso. Tá? Eu acho que tem outras dinâmicas que constroem agendas com o presidente Lula que não necessariamente partem de lideranças estaduais ou partidárias. Tem outras dinâmicas. E o que o Merizio foi fazer em São Paulo, em Brasília, não sei, a reunião que ele foi uma iniciativa para dizer o seguinte, olha, eu estive no segundo turno da eleição em Santa Catarina e assumi a campanha do Bolsonaro no segundo turno. Ele tem 1.100.000 votos, ele teve. Acho que hoje ele não tem mais isso. Mas eu estou disposto a dizer aos eleitores que votaram em mim de que o caminho que foi adotado está errado. E agora eu quero votar no Lula, fazer campanha para o Lula. Eu acho que é aquela velha máxima, apoio não se rejeita. Né? Outra coisa é achar de que vai ser o centro do poder em Santa Catarina. Então, são coisas bem diferentes e eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade também para saber que esses tipos de liderança é uma sinalização para esse eleitor que tu mesmo classificasse, um eleitor mais conservador, para dizer, olha, o camarada que foi para o segundo turno na eleição passada, que se dizia apoiador do Bolsonaro, está arrependido. Ele não quer mais fazer, ele quer falar para os eleitores dele que o caminho agora é outro. Bem, né? Alfredo, até para passar esse assunto, e aí eu quero focar na questão da tua candidatura ao Senado, mas insistindo com isso, tu teve com o Décio semana passada, né? Tu tens uma relação próxima de história, de luta com o Décio Lima. O que vocês, nesse ponto, conversam? Por exemplo, certamente tu já deve ter dito para eles que para nós aceitar o Dário ou o Bueira não dá. Tu já deve ter dito. E agora tu fez uma resposta
que eu não sei, também me ouvi um pouco o Décio falando, né? Tentando justificar como é que se constrói esse processo, e é legítimo, não estou nem discutindo. Mas o que vocês conversaram e, tipo assim, o que ele te passou e o que tu passou para ele nesses cenários assim, de composição de uma majoritária para esse ano? Ô, Alexandre, eu te considero um dos melhores jornalistas de Santa Catarina. Obrigado. Te considero pelo teu profissionalismo, pela tua ética e pela tua inteligência. As tuas perguntas são muito bem colocadas no debate. E eu vou tentar responder à tua altura, porque é o seguinte, nós fizemos uma conversa. Primeiro, é o seguinte, o Brasil vai viver na eleição 2022, que até agora a gente não tocou nesse assunto, uma grande novidade, que é as chamadas federações partidárias. Certo? Nós, do PSOL, estamos construindo uma federação com a Rede Sustentabilidade. A federação, ela não é coligação, ela não acontece regionalmente, em cada estado ou cada município, ela é uma organização de partidos que deve durar 4 anos e é decidido nacionalmente. Portanto, mesmo que no estado A ou B, o partido X, Y não se dá bem, mas vai ter que conviver federados. E nessa reunião com o Décio, nós fomos com a nossa futura federação. Não foi só uma reunião do PSOL, mas foi uma reunião do PSOL e da representação também da Rede Sustentabilidade. E fomos dizer para o Décio, conversar com ele, na verdade, até foi ele que pediu uma reunião conosco, e nós fomos respeitosamente, porque eu, pelo menos, quero que o Décio seja o candidato a governador desse nosso campo político, e fomos conversar com ele e falar algumas verdades, né? Porque muita movimentação para lá, para cá e etc. Eu acho que, no final das contas, o cobertor é curto, não cabe para todo mundo. Tá certo? E, como levantou aqui o Éder a pergunta, tem limites? Sim, tem limites. Nós não achamos que a representação nesse processo em 2022 em Santa Catarina deva fugir fora desse campo que nós estamos já há mais de um ano conversando. PDT, PCdoB, PSOL, Rede, PT, PSB, né? Solidariedade também, que já se dispôs a participar das nossas reuniões. Então, é isso que nós estamos conversando, né? Agora, tu sabes que a política é extremamente dinâmica. Até semana passada, pessoal, todo mundo dava o governador Moisés como filiado no Podemos. A partir de hoje, de ontem e hoje, parece que ele já acertou a filiação dele com o republicano. E o Podemos vai... Diga. Eu escrevi hoje, eu ainda acho que pode parar no Podemos, porque está lá no Informe Blumenau, porque a saída do Paulinho Bornhausen mostra que o Podemos vai estar no colo do governador. Resta saber se como vice ou o governador entrando. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que a saída do Paulinho Bornhausen é porque ele perdeu dentro do Podemos. O Podemos vai cair no colo do governador. Sim, vai cair no colo. Por isso que o governador já tem o Podemos, ele vai construir agora o Republicanos. Eu acho que ele vai ampliar a aliança dele. Tá? É isso aí. É isso aí. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tu percebes que a política é extremamente dinâmica e que nós, do PSOL, estamos dioturnamente vigilantes. Nós não vamos ser arrastados por uma situação que a gente não confia, não acredita. Mas eu confio muito nas palavras do Décio, né? O Décio tem reiteradamente demonstrado vontade dele, pessoal, de ser candidato a governador de Santa Catarina. Acho que nós temos potencial de estar no segundo turno. Se essa eleição
for uma eleição polarizada, certamente o nosso campo político vai estar no segundo turno, e eu não sei quem é o segundo, mas nós estaremos lá disputando essa eleição. Então, eu volto a dizer, eu confio nas palavras do Décio, na vontade dele, na articulação que ele vem fazendo, no sentido de, ao mesmo tempo, assimilar apoios, mas não abrir mão de um caminho de construção da nossa orientação política geral. E estamos vigilantes. Qualquer novidade, a gente vai se reunir. O Décio tem chamado a gente para uma mesa de conversa quase que semanal. Estamos atualizando a política. Não há um partido lá, outro partido aqui, muito distante. Nós estamos nos aproximando. E também todo esse debate que eu estou fazendo aqui contigo, Alexandre, eu também estou fazendo no PSOL. Porque eu confesso aqui, tem outros companheiros do PSOL que têm uma opinião diferente. Acham que tem que ter candidatura própria, marcar posição, etc. Né? Mas eu estou numa outra linha, numa outra posição. Maravilha. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao Roberto Ime, né? Ele está me parabenizando pelo meu trabalho, e aí até fazendo aquele recorte que a gente fez no começo do programa sobre o recall da esquerda, o Roberto Ime liderou aqui na Prefeitura de Blumenau, quando o Décio era prefeito, a primeira etapa do orçamento participativo, que foi um momento muito rico da democracia aqui em Blumenau, isso nós estamos falando lá de 97, 98, muito tempo, e o Roberto Ime foi uma pessoa muito importante desse momento. Afrânio, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu quero te perguntar sobre a tua candidatura ao Senado. Me parece, né, com todo respeito, e não me leve a mal, que parece uma candidatura kamikaze, porque, pô, Senado é difícil, ainda mais porque tem um senhor que é aqui da nossa região, que está colocando o time em campo, pode ser candidato ou pode não ser, que é o Luciano Hang, que independente do que a gente pense, que a gente goste ou não goste, ele, se colocar o time, vai ser muito difícil alguém encostar. Então, a minha pergunta assim, a tua candidatura ao Senado, e isso eu estou falando, porque também é um pecado, pô, de repente, tu seria mais competitivo para estadual, seria mais competitivo para federal, tu era um nome importante, e tu tá lá no candidato ao Senado ali, pô, que como de novo, uma tarefa kamikaze. A tua candidatura é para valer? O que tu pensa com essa tua pré-candidatura nesse momento? Alexandre Gonçalves, antes de responder a tua pergunta, eu quero também mandar aquele meu abraço para o companheiro Roberto Ime, e te pedir, inclusive, que tu mandes para mim pelo WhatsApp o contato dele, que eu quero falar com ele, preciso conversar com o Roberto Ime, faz muitos anos que eu não falo. Então, a nossa candidatura, eu te diria assim, não é uma minha candidatura, eu quero que seja a candidatura do nosso campo político. Eu quero que seja a candidatura do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, da Rede. Eu quero ser o senador de Santa Catarina e quero ser a candidatura do Lula em Santa Catarina. Eu já vi muita gente de sapato alto se achando eleito e perder a eleição. Eu tenho a convicção que, nessa conjuntura, nós temos possibilidade de aglutinar e de chamar a atenção, o alerta para a população brasileira. O Senado não é lugar para fazer negócios. O Senado não é lugar para fazer pirueta. O Senado é coisa séria. O Senado não é lugar para poderosos. Está faltando uma voz do povo, uma voz aguerrida, que bote o dedo na ferida e não só fale, mas faça as coisas que o povo está precisando, que é reverter essa situação de desgraça que nós estamos vivendo. Portanto, eu tenho esperança. A nossa candidatura é uma candidatura que reúne a esperança, que quer falar para os corações e mentes da população catarinense, de que nós temos caminho, nós temos capacidade, nós temos projeto, e de que é preciso dar um chega para lá nesse tipo de gente que, historicamente, sempre fez dos espaços públicos também espaços
de carreira empresarial. Então, eu deixo aqui esse recado para dizer: a nossa candidatura é para valer, uma candidatura de um campo político, não é uma motivação pessoal minha, exclusiva. Eu acho que tudo aquilo que eu falei no início do teu programa. E aí alguém vai perguntar: sim, tudo bem, Afrânio, eu concordo com tudo que tu estás fazendo, tudo que estás dizendo. E o que tu vais fazer? Eu dizer, eu tenho a predisposição de deixar o meu nome para participar e fazer o enfrentamento que precisa ser feito nessa conjuntura. Não ao Bolsonaro, não à reeleição e não ao bolsonarismo. Muito bom. Afrânio, eu quero te agradecer muito. Nós estamos aqui com 47 minutos de entrevista, já vamos encaminhando o final. Agradecer a deferência, né, atender a gente. Sei que está cheio de compromisso. Agradecer também ao Antônio, que fez o meio-campo com a gente, né, e dizer que esse é o nosso espaço aqui no Informe Blumenau, abrir. Nós temos posição, nós temos postura profissional e tal, mas nós sabemos também que o nosso espaço é abrir para todas as vertentes de pensamento que sejam possíveis a gente trazer, para que o eleitor, né, quem está aí nos assistindo, tire as suas conclusões, afinal, ele que é soberano na hora do voto. Afrânio, obrigado de coração, aí uma boa semana de trabalho para ti. Alexandre, obrigado pela oportunidade, eu estou sempre ao teu dispor. Diz aí para o Fernando, que é o teu braço direito aí na tua atividade jornalística também, que pode nos procurar a hora que bem entender. Quero deixar um abraço amigo e fraternal a todo o pessoal que te acompanha e dizer que eu estou pré-candidato ao Senado por um campo político que nós queremos construir essa candidatura. E a animação que eu tenho, a vontade que eu tenho para essa campanha, eu quero contagiar toda a nossa militância para a gente ir para a rua e fazer uma bela campanha e um resultado vitorioso aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Afrânio, e dizer que o Fernando Krieger está aí do teu ladinho, ele está morando em Florianópolis, então já fica mais perto de uma conversa, e daí já faço também o agradecimento ao Fernando aí, que nos ajuda a botar esse produto tão legal no ar. Então, agradecendo ao Afrânio, eu quero agradecer a você que nos assistiu, obrigado pela companhia, lembrando que esse material já fica no nosso Facebook, daqui a pouco já vai para a capa do site, já está na capa do site, daqui a pouco vai para o Instagram, vai para o YouTube. Então, você que não conseguiu acompanhar toda, você que não conseguiu acompanhar, vai lá, dá uma olhada, curta, compartilhe, nos ajude, e ajude também a que mais e mais pessoas conheçam o vereador Afrânio Beaupré, que está se colocando como pré-candidato ao Senado, para que tire suas conclusões, e assim como tantos outros que a gente está entrevistando. Na próxima segunda-feira, estamos de volta com mais um Informe Blumenau Entrevista ao vivo. Afrânio, obrigado. Você que nos assistiu, muito obrigado. Até a próxima. Abraço.